Vamos à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura do livro de João, capítulo 12, versículo 24. Desculpe, João, capítulo 12, do versículo 20 a 26. Muito bem, nós estamos dando início a mais um culto. Eu sou o pastor Renato Braz. Nós estamos aqui na IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos que estão aqui presentes no auditório e cumprimentar você, meu amigo, minha amiga, você que nos encontrou através do YouTube. Esse vídeo, essa ministração está sendo colocado ali. Talvez você vai nos encontrar em qualquer tempo. Talvez não hoje, em direto, mas em qualquer oportunidade. Eu costumo dizer sempre, todos os domingos, que não há caos. Quem sabe o próprio Deus te dirigiu até aqui, a este momento. E eu gostaria então, à luz da palavra de Deus, trazer uma palavra de ânimo e de esperança para vocês nessa manhã. Muito bem, então, livro de João, capítulo 12, versículo 20 a 24. Igreja, vamos lá o que está escrito. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, nós queríamos ver ou conhecer Jesus. E ao se aproximar de Jesus, esses gregos, Jesus respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Porque na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, ele dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E para concluir, no versículo 26, Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Até aí, oramos. Pai, a tua palavra está aberta nesta manhã, e da mesma forma os nossos corações. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu te peço que eu diminua e que tu cresças em mim. Ó Espírito Santo, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, da tua presença em minha vida para pregar a tua palavra. Independente da quantidade de pessoas no auditório, Senhor, independente da quantidade de pessoas que me ouvem, eu preciso de ti, Espírito Santo. Amém. Por isso eu te peço mais uma vez, com humildade, toca nos meus lábios, toca na minha mente. Sim, Jesus. Faz de mim o teu querer e a tua vontade. Amém, Pai. Espírito Santo, e que com a minha palavra, com a minha persuasão, eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. É o que eu te peço, é o que eu te peço nesta manhã, orando. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor nesta manhã, baseada nesse texto que nós propomos nessa manhã, a morte ou sinais de morte do grão de trigo. Nós vamos fazer essa ministração hoje, no domingo que vem vamos falar, no domingo de Ramos, e no domingo logo a seguir nós vamos falar então da ressurreição de Jesus. Muito bem, esse texto que nós lemos aqui nessa manhã, sobre
Jesus falando a respeito do grão de trigo. Se você quiser se situar na história, faltam poucos dias para Jesus ser preso, julgado e crucificado. Jesus, no texto lido, ele é procurado por alguns gregos através de um dos seus discípulos, o Filipe, e os gregos então estão interessados em conhecer um pouco a respeito de Jesus. E Jesus então começa a falar com esses estrangeiros, com esses gregos em Jerusalém, e ele então começa a falar mais uma vez por parábolas, empregando a simbologia do grão de trigo para explicar sobre morte e ressurreição. E deixa eu te dizer uma coisa, essa questão de morte e ressurreição, até nos tempos de hoje, é um assunto muito polêmico, né? E que, atravessando gerações, gera discórdia em algumas culturas. E assim como hoje isso acontece, principalmente na Ásia, em alguns lugares do mundo, os gregos tinham muita dificuldade de entender esse negócio de ressurreição. Eles entendiam que a morte de uma pessoa era a separação apenas do mundo físico. Eles acreditavam em alguma coisa como reencarnação, que alguém pudesse encarnar numa outra pessoa. Não tem nenhuma base bíblica nisso. E Jesus então começa a explicar a eles um outro tipo de morte, que é morrer e renascer para Cristo Jesus, pela fé em seu nome. E portanto Jesus então impõe aqui essa simbologia dos sinais da morte do grão de trigo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sou privilegiado, eu sei que alguns mais antigos também, eu tive a oportunidade, né, de ainda criança, depois que eu atingi a juventude, eu acabei indo para a cidade, mas meus pais eram agricultores, e eu, portanto, em parte da minha infância, eu pude acompanhar o processo de plantio de uma semente. E portanto, posso falar que o grão de trigo, especificamente o grão de trigo, quando ele é lançado na terra, antes de se tornar uma planta, ele dá a impressão, mas a impressão mesmo, irmão, que aquela semente apodreceu, não vai germinar, dá uma impressão de um sinal de morte nessa semente do grão de trigo. E por muitas vezes vai dar a impressão que não vai acontecer, que não vai nascer, porque há um processo de empobrecimento do grão de trigo, dando evidências que ele vai morrer. Mas surpreendentemente, alguns dias depois, você vai lá ver, vai lá conferir, e de repente está surgindo um broto. Ele começa a ressurgir, e aquilo que tinha um sinal de morte, um mau aspecto, uma má aparência, começa a renascer, por dentro e por fora. E quando a gente observa, renasce ali uma nova vida, uma nova planta, um novo broto, que vai dar origens, certamente, a outras sementes. E portanto, Jesus era muito culto, muito inteligente, e quando ele falava naquela época, ele falava para uma maioria de pessoas que trabalhavam na terra, que adubavam a terra, que
fazia o plantio, e portanto Jesus, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, ele sabia falar do jeito certo, para que as pessoas pudessem entender. Portanto, quando ele explica sobre o grão de trigo, que dá sinais de morte, quando é plantado e depois ressurge como uma planta viçosa, bonita, que vai dar origem a outras sementes, Jesus, na realidade, ele está falando de si mesmo, através de uma simbologia. Ele está falando da sua existência, do seu ministério, do seu propósito, que o trouxe a este mundo, a essa terra. Jesus poderia ter usado a simbologia de qualquer outro grão, mas ele, de uma forma sábia, fala e usa como exemplo o grão de trigo. Sabe por quê? Porque quando ele fala do grão de trigo, ele está na realidade falando de si mesmo. Porque o trigo gera o pão. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida que desceu do céu e que haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia. E hoje é um dia especial, né? Nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, logo ao final dessa ministração, e Jesus então está explicando para os gregos que estão curiosos para conhecê-lo. Ele está falando para eles, afinal, que ele morreria, seria pregado numa cruz, injustamente, mas ele ressuscitaria no terceiro dia, e todos os sinais de sua morte, 3 dias depois, se transformariam em vida abundante, e assim seria cumprido o plano de Deus através de Jesus. E portanto, meus irmãos, eu gostaria de me ater também a essa simbologia da morte ou dos sinais de morte do grão de trigo, para dizer para vocês que é impressionante como em algumas situações em nossas vidas, na minha e na tua vida, talvez na vida de você, meu querido amigo, minha querida amiga que está nos ouvindo, que em alguns momentos eu e você podemos experimentar situações em nossas vidas que muitas vezes vai dar uma impressão que nós estamos vivendo esses sinais de morte. Até parece que é o fim, até parece que não vai dar certo, até parece que não vai ser possível. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, muitas vezes Deus está fazendo um novo recomeço. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Deus nos dá um sonho, às vezes Deus nos dá uma visão, às vezes Deus nos dá um projeto. Mas eu estou falando assim, algo que você tenha convicção, irmãos. Não é aquele sonho passageiro, não. Algo que você tenha a impressão é de Deus. Deus está nesse negócio. Muitas vezes Deus nos dá, então, esse sonho, um projeto, uma visão missionária. Mas nós precisamos, assim como o grão de trigo, ter em mente que muitas vezes, para essa promessa, para esse sonho, para esse projeto de Deus se realizar em nossas vidas, nós vamos ter que passar por muita turbulência. Às vezes nós vamos ter que passar pela desconfiança. Às vezes nós vamos ter que passar pelas críticas. Às vezes nós vamos ter que passar pelas perseguições. Mas tudo isso tem propósito, para que a vontade de Deus possa se realizar em nossas vidas. Então deixa eu te dizer uma coisa. Talvez estou falando com gente aqui que Deus deu uma visão.
vai lá e faz. Deus é um projeto. Deus deu um sonho para você. E talvez você está com dificuldade na caminhada, turbulência. Às vezes, talvez você está vendo sinais de morte na visão, no projeto, no sonho que Deus lhe deu. Parece que muitas vezes a missão que Deus nos confiou não vai acontecer. Às vezes, meus queridos irmãos, vai parecer que Deus se enganou a nosso respeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Ele prometeu, se você tem a convicção que Deus está com você, vai acontecer segundo os seus propósitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero, de uma forma resumida, mostrar que na Bíblia, algumas vezes Deus deu uma visão a alguém, e Deus muitas vezes permitiu que esta visão experimentasse sinais de morte antes que Deus finalmente pudesse realizar os seus propósitos. Vou, de uma forma muito resumida, falar de algumas experiências na Bíblia, de visão, de projeto que Deus deu a homens, e que essas pessoas, esses irmãos, viveram sinais de morte da visão, quando parecia que Deus tinha escolhido a pessoa errada, que não ia dar certo, sinais de morte, mas que ao final, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Nós começamos pela vida de Abraão, o grande patriarca. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus fala para ele o seguinte: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e da casa dos seus pais para a terra que eu te mostrarei. Deus chega para ele e fala: vai embora, deixa o conforto, vende as suas coisas, deixa a sua parentela, reúna somente a sua família, os mais próximos, e vai então para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Observe, meus queridos irmãos, é um pedido inusitado. Ele obedece a Deus, sai da sua casa, da casa dos pais e da sua parentela, mas Deus diz: para uma terra que eu lhe mostrarei. Portanto, ele não sabia para onde ia. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando através da internet. Às vezes, Deus vai nos dar desafios como esse. Deus vai colocar convicção no seu coração, muitas vezes para partir para um ministério, para um projeto missionário, e muitas vezes Ele não vai dar os detalhes de como isso vai acontecer. Homens e mulheres de Deus têm que estarem preparados para pedidos e missões inusitadas. É assim que Deus faz. E se não bastasse, Deus dá um projeto para ele, que ele não sabia para onde ia. Deus ainda fala para Abraão o seguinte: que lhe dará um filho. Dever de casa, tenta estudar Gênesis a partir do capítulo 12. Primeiro, sai da casa dos seus pais para uma terra que eu te mostrarei, mas não diz qual terra, mas ele obedece e vai. Agora, outro pedido inusitado de Deus: eu lhe darei um filho. Irmãos, só que aqui tem um problema. Sara, esposa de Abraão, era estéril, ela não podia gerar filhos. E nós estamos falando aqui de um casal que nessa altura Abraão tinha 75
65 anos. E Sara, 65. Já era um casal de idosos, podemos dizer assim. Portanto, 2 pedidos inusitados. E segundo, então, a história, quando Abraão revela para Sara, sua esposa, que vão ter um filho, a Bíblia diz que ela dá uma sonora gargalhada. Eu imagino ela falando assim: esse meu marido, além de estar ficando velho, está ficando gaga. Porque não tem sentido muitas vezes o que Deus nos pede, não é verdade? Deus às vezes pede umas coisas estranhas, mas é assim que Ele faz. Ele dá ordem para a mula falar. Deus manda corvos, segundo a América do Sul, urubus, levarem alimento para o teu servo. Ela não é inusitado. Sara ri e não acredita. E segundo o texto bíblico, agindo de boa fé, segundo os costumes daquele tempo e daquela época, ela entrega ao seu marido Abraão a sua serva Agar, para que ele possa ter um filho. Só que Agar, segundo a história, logo que ganha a criança, ela assume a posição de esposa e passa a desprezar a sua senhora, a Sara. E aqui, pronto, está complicado. Gera uma crise familiar para Abraão. Eu não consigo entender, meus irmãos. Eu sou uma pessoa que defende o casamento com unhas e dentes. Eu sei que algumas situações muitas vezes é irreversível, principalmente se há violência doméstica. Eu já tive que orientar casais que mesmo não gostando do divórcio, eu tive que falar: olha, se separa, porque eu vi uma tragédia acontecer, ou um matar o outro ali. Então, a gente tem que entender que tem situações que é mesmo irreversível. Mas eu não consigo muitas vezes entender, né, como algumas pessoas conseguem ou querem manter 2 mulheres. É uma coisa absurda, né? Não há condições nesse tempo e não havia condições no tempo de Abraão, mesmo com os costumes daquela época. Há uma crise que está instalada aqui. Ele só tem uma alternativa: escolher uma. Ele despede Agar. Irmãos, Deus falou: sai da sua terra e da sua parentela, da sua casa e da sua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Segundo, manda ele ter um filho. E acontece todo esse rebuliço, toda essa crise. Sabe o que eu aponto aqui? Sinais de morte da visão. Crise, confusão, contenda, injustiça. Despediu Agar e o filho. Todos os sinais de morte da visão estão aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. É assim que acontece. Quando Deus escolhe um homem, uma mulher, antes de chegar ao seu propósito, você tem que estar preparado, meu irmão. Vai vir de tudo: turbulência, crise, confusão, desconfiança, crítica, gente não acreditando no teu potencial, gente não acreditando no seu projeto, gente não acreditando que Deus quer usar a sua vida, gente duvidando da visão que Deus lhe confiou. Sinais de morte da visão. Todos os sinais de morte da visão que Deus deu a Abraão estão inseridos aqui. Ele está metido numa grave crise familiar, crise da família. Mas
eu nem preciso dizer, se você tem alguma percepção da Bíblia, que Deus vai fazer acontecer. Sara vai engravidar, mesmo com a idade acima de 65 anos. Toda essa situação vai passar e vai ser resolvida, e todos os sonhos, todos os projetos, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão e a Sara, ele pôde realizar e concluir. Hoje está lá Israel, uma grande nação, rica, próspera, com grandes desafios e com grandes problemas. Mas tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu. Apesar dos sinais de morte da visão em algum tempo da caminhada. Quer um outro exemplo? José. Ele era um sonhador, um queridinho do pai. Diz então a Bíblia que um dia ele tem um sonho. E ele sonha que será um grande líder. E que muitos precisariam se dobrar diante dele. E ele então resolve contar esse sonho para os seus irmãos. Conta para o pai também. Até o pai duvida, meus irmãos. Se não bastasse os irmãos, tipo falando: filho, você não acha que você está indo longe demais? Você está querendo dizer que até o seu próprio pai vai se dobrar para você, filho? Para com isso, menino. Deixa de ser sonhador. Quando ele conta isso, causa inveja aos irmãos. E eles decidem tramar contra a vida dele, decidem matá-lo, jogam ele num poço, numa cisterna. E aquela cisterna, aquele poço, acaba por se tornar a mola propulsora que vai levantar José e levar para onde Deus deu a visão a ele. Resumindo, os irmãos desistem de matá-lo. Olha, afinal ele é nosso irmão. Vamos fazer o seguinte: dos males o pior, vamos vender ele para mercadores egípcios, e a gente se livra desse sonhador. Ele é vendido como escravo, injustamente. Quando chega no Egito, cai nas graças de um homem, de uma autoridade, um Potifar, chamado Potifar. Começa a trabalhar na casa desse senhor, ganha a confiança do homem. Quando tudo parece que está indo bem, a esposa de Potifar, no momento que está sozinha com José, tenta seduzi-lo. A Bíblia diz que ele foge dela, mas mesmo assim ele é acusado de estupro, e ele é preso injustamente. São quase 3 anos na cadeia, irmãos. Injustamente. Silêncio de Deus. Todos os sinais do sonho e da visão que Deus deu a José estão indo por água abaixo. Sinais de morte da visão. Eu quero insistir, talvez você que está chegando agora, às vezes Deus te deu um projeto, uma visão, você tem que estar preparado para as turbulências, para as crises, para os sinais de morte da visão que Deus te deu, antes de Deus alcançar o propósito. Não desista, não pule do barco. Às vezes esses sinais de morte são permitidos pelo próprio Deus, para te dar experiência, amadurecimento, para que os propósitos dele possam se realizar através da sua vida. Quem sabe como é que acaba a história de José? Ele consegue discernir e revelar um sonho de Faraó, ganha a confiança do rei,
e é alçado ao cargo de governador do Egito, somente abaixo do rei de Faraó. Todo o controle está com ele. José agora como governador daquela terra. Alguns anos depois, num tempo de fome, de seca e de escassez, os seus irmãos precisam descer até o Egito em busca de trigo, em busca de alimento. Se prostram diante do governador. É uma história muito bonita. Eu sugiro a você que não tem discernimento da Bíblia, não tem muito hábito de estudar, procure estudar essa história. José os recebe, eles não o reconhecem logo de início, mas depois ele se apresenta. Todos os sinais de morte da visão e do sonho estão inseridos nessa história. Parecia que não ia dar, parecia que Deus estava enganado a respeito de José, mas tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Mais dois exemplos. Moisés. A Bíblia diz que ele um dia sente o desejo de livrar os hebreus da escravidão. Aconteceu muita coisa com ele. Foi criado no Egito como príncipe, e em algum momento ele descobre as suas origens. E quando ele descobre quem era, que ele era um hebreu, filho de uma hebreia, de um casal de hebreus, começa então a nascer nele um desejo de libertador. Mas um certo dia, antes que esse desejo comece a acontecer, ele, na tentativa de livrar um hebreu escravo que está sendo massacrado por um soldado, ele reage. Precisa fugir do Egito e vai para o deserto. Vai para o ostracismo, vai para o isolamento, vai pastorear ovelhas, aquele que era príncipe. Cadê o desejo de livrar o povo hebreu? Cadê o sonho do libertador? Irmãos, todos os sinais de morte da visão e do desejo estão aqui inseridos na vida de Moisés. Irmãos, a Bíblia diz que foram 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Todos os sinais de morte da visão estão inseridos aqui. Parecia que não ia dar certo, parecia que não ia acontecer, parecia que ele era a pessoa errada, parecia que não daria certo. Mas quem conhece o final da história, um certo dia, ele está lá no deserto, vê uma sarça ardente, a presença de Deus se manifesta ali. Deus diz a ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse chão que tu pisas é santo. Deus fala com ele, lhe confere e reafirma a missão. Ele volta ao Egito, e Deus então começa a operar sinais e maravilhas através de Moisés. E os hebreus então, depois de 400 anos de escravidão, deixam o Egito conduzidos pela sua liderança. Uma história espetacular. Todos os sinais da morte, da visão, estavam inseridos aqui. Mas Deus cumpriu conforme o seu propósito. E para concluir, os discípulos, eles conhecem Jesus. Alguns são tirados da pescaria. Jesus diz a ele: vocês não serão mais pescadores de peixe, mas agora serão pescadores de homens. Jesus junta esses homens, Jesus treina esses homens, Jesus discipula esses homens. Eles deixam tudo,
deixam os seus afazeres, deixam as suas profissões, deixam as suas redes, deixam as suas famílias, entusiasmados com a possibilidade de estabelecer o reino de Deus através de Jesus. Mas de forma errada. Eles achavam que ele seria um libertador humano, que pegaria a espada e expulsaria os invasores romanos. Vale lembrar que Israel naquele tempo estava ocupada pelo Império Romano. Esses homens veem Jesus fazer todo tipo de sinais e maravilhas. Esses homens veem Jesus curar os coxos, fazer os paralíticos andar, cegos verem, mortos ressuscitarem. Mas de repente, um certo dia, diante deles, o mestre é preso. E logo a seguir ele vai ser acusado, julgado, morto e sepultado. Irmãos, como vocês acham que ficaram eles? A Bíblia dá exemplo. Assustados, fechados num cenáculo, talvez pensando, os próximos agora seremos nós. E agora? O que nós fazemos na nossa vida? Será que voltamos a pescar? Será que Deus nos abandonou? Por que tem que ser assim? Aquele que nós amávamos e seguia, agora está morto e sepultado numa tumba. Irmãos, todos os sinais de morte da visão estão inseridos aqui. E aqui eu volto ao texto que nós acabamos de fazer a leitura no início dessa ministração do grão de trigo. Todos os sinais de morte estão aqui. Jesus é o próprio exemplo dos sinais de morte. E é por isso que ele, ao falar com os gregos, ele faz a simbologia do grão de trigo. Ele está falando de si mesmo. Todos os sinais de morte estão inseridos na história de Jesus. Mas não é essa história que nós sabemos, e não é dessa forma que termina a história. Por quê? Segundo a Bíblia, o texto bíblico, 3 dias depois da sua morte, Jesus ressuscita os mortos. E através da sua vida, do seu legado, do seu propósito, a igreja nasce. Aleluias! Oh, glória a Deus! É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. É maravilhoso. Aquele grão de trigo era ele, era Jesus. Pois a sua morte e o seu sepultamento e a sua ressurreição 3 dias depois foi importante, porque nos deu a possibilidade de nos tornarmos, eu e você, filhos de Deus. Eu acho maravilhoso quando você sai aqui do livro de João e entra no livro de Atos. No dia de Pentecoste, o grão de trigo já estava caído na terra. Jesus, e na terra ele já florescia como uma espiga. E em Atos 2, o grão de trigo fazia nascer a igreja através da conversão
de 3.000 almas através da pregação de Pedro. E portanto, a partir dessa data, todos os povos, todas as nações são transformadas num só coração e numa só alma. E depois não para de crescer o grão de trigo. Depois são 5.000 almas, depois são 10.000 almas, até chegar a oportunidade de eu e você, em algum tempo dessa história, sermos alcançados pelo Evangelho, por essa graça. Oh, aleluias! Ah, se não fosse o grão de trigo. E para encerrar, quero me dirigir a você, meu querido ouvinte, que está nos acompanhando através das redes sociais, a você, meu prezado irmão que está aqui presente. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, se Deus te deu uma visão, e você tem a convicção, mas eu estou falando de convicção, não estou falando de fumaça, de sonho passageiro, não. Estou falando de convicção. Se você tem essa certeza, esse propósito, esteja preparado para os sinais de morte da visão, viu? Não vai ser fácil, não. Estou sendo sincero com você. Às vezes haverá momentos que os sinais de morte da visão estarão presentes na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Às vezes haverá sinais de morte nessa visão que Deus lhe deu, que vai parecer que não foi Deus que te confiou. Talvez pessoas vão te questionar, falando, mas será que isso é de Deus mesmo? Você tem certeza disso? Você tem certeza que Deus está consigo? Às vezes, meus irmãos, vai parecer e você vai ter a sensação que Deus se enganou a seu respeito. Talvez Ele queria escolher uma outra pessoa e não você. Esteja preparado para os sinais de morte da visão. Virão as críticas, virão as desconfianças, virão todo tipo de perseguições, retaliações de Satanás, mas eu determino e digo em nome de Jesus que ele não tem autoridade sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele já está derrotado e debaixo dos nossos pés. Repreenda o inimigo, irmão. Amém. Às vezes você vai se sentir isolado, sozinho, parece que não tem ninguém. Talvez só a sua própria esposa está confiando em você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, tome posse disso. Mantenha firme e convicto a missão que Deus te designou. Amém. Apesar de todos os sinais de morte, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Não abandone a visão. Se Deus te deu uma visão que não se realizou, também não tente fazê-la na sua força ou no seu próprio braço. Não tenta impor as coisas do seu jeito, mas mantenha-se fiel à visão, porque eu tenho absoluta certeza e convicção, baseado nesses exemplos que nós demos, que no tempo certo Deus vai fazer acontecer, e a missão, a visão, o projeto vai se realizar na sua vida, na sua família e no seu ministério. Você tem
certeza que você consegue resistir? Será que você está preparado para as turbulências? Pense nisso. Mas eu tenho absoluta certeza que se você conseguir superar os sinais de morte da visão, ela vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, igreja? Eu gostaria de orar junto com você e por você. Eu disse junto porque você também precisa orar. Tá bom? Vamos fazer isso? Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra nesta manhã. Sim, Jesus. Senhor, talvez eu esteja falando neste momento com homens e mulheres decepcionados, totalmente arrasados, Senhor, com o ministério falido, Senhor, por causa de uma palavra dita, por causa de uma palavra de maldição, por causa de uma desconfiança, por causa de uma injustiça, Senhor, pessoas que têm sonhos e projetos e que estão paralisados por causa da turbulência. Pai, mas em nome de Jesus, nessa manhã, eu repreendo todos os sinais de morte da visão. Amém. Senhor, toda a injustiça, toda a turbulência que está fazendo essa pessoa parar de conseguir continuar na caminhada. Verdade. Senhor, talvez eu esteja falando com empresários, Sim, Pai. Senhor, com empreendedores. Talvez, Senhor, um simples trabalhador. Sim, Senhor, talvez um homem, uma mulher de Deus que só quer fazer a obra, Senhor, mas talvez por causa da injustiça, da má compreensão de alguém, está paralisado nesta manhã. Pai. Sim, Pai. Toca nessas vidas, Senhor. Toca, Espírito Santo. Senhor, não permita que os sinais de morte da visão possam deter e atrapalhar a caminhada É verdade. desta pessoa. Sim. Senhor, eu tenho convicção Sim, Pai. que Tu estás a falar com algumas pessoas nessa manhã. Em nome de Jesus, dê força, Senhor, dê sabedoria Sim, Pai. para suportar a turbulência, os momentos difíceis, os sinais de morte da visão. É verdade, Senhor. Pai, porque eu tenho certeza e a convicção que se essa pessoa continuar e resistir, os teus sonhos, os teus projetos vão se realizar na vida dessa pessoa. Faça isso, Senhor. Dê força, dê ânimo, dê encorajamento. É o que nós te pedimos. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai, por este culto. Quero te agradecer mais uma vez pelos irmãos que estão presentes, que estão comigo, intercedendo pelos ouvintes, por aqueles que serão alcançados por esta ministração. Senhor, e quanto a todos nós aqui, que eu me incluo, Senhor, nós abençoe nosso almoço, nosso período da tarde, nossa semana. Senhor, eu sei que cada um aqui tem a sua necessidade, os seus desafios. Senhor, que o Senhor possa estar ouvindo essas orações neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode se assentar. Eu queria dirigir para você que está nos acompanhando através do YouTube. Nós somos de Lisboa, Portugal. Se você está sem congregar, se você está firme numa comunidade, numa igreja, fique aí. Honre os seus pastores, honre a comunidade que te acolheu, né? Tenha fidelidade, né? Frutifique onde você está plantado. Portanto, se você está de chegada, não está em lugar algum, aí sim, gostaria de convidar você para participar dos nossos cultos, das nossas celebrações. Venha ajudar a gente nessa obra, tá bom? Você vai encontrar a nossa morada, o nosso endereço, através aí das redes sociais. Agora você que está num outro país, numa outra cidade, a minha orientação é que você procure uma igreja cristã por aí, onde você possa ser acolhido, recebido, onde as pessoas possam orar pela sua vida, onde você possa congregar, participar de uma família da fé que possa te ajudar no teu crescimento.
Tá bom? Se você tem sido impactado pela palavra de Deus, que você faça isso. É o meu conselho. Um grande abraço. Deus te abençoe.